Olá, na Semana da Consciência Negra preparamos uma agenda política especial para debater racismo na imprensa. Eu sou a Aline Romio e convido você a nos acompanhar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no estúdio da UNB-TV a integrante do coletivo de comunicação Intervozes e da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do DF, Cecília Bezerra Souza, o mestre em comunicação, doutor em artes e professor do Instituto de Artes da UNB, Nelson Inocêncio, e também o professor do Departamento de Estudos Latino-Americanos da UNB, Richard Santos. Obrigada pelas presenças. Bem, no início deste mês, o apresentador do Jornal da Globo, William Vac, foi afastado de suas funções após ser acusado de racismo, pelo que disse em um vídeo publicado na internet. E se você ainda não viu, acompanhe com a gente. Tá buzinando por quê, ô seu merda do cacete? Deve ser eu sei que eu não vou nem falar de quem, não sei quem é, né? Sim, com certeza. O vídeo foi gravado em 2016, antes de uma entrada ao vivo do jornalista, quando da campanha eleitoral para presidente dos Estados Unidos. Aí, quase um ano depois, as imagens foram compartilhadas por um operador de vídeo e um designer gráfico da Globo. Ambos são negros e se sentiram ofendidos com o comentário do âncora. Cecília, eu começo com você. O jornalista William Vac foi ou não foi racista? Ele foi racista, por consequência ele foi criminoso, considerando que racismo é um crime no Brasil. Mas o que eu acho importante considerar é que essa atitude não é isolada do William Vac. Ela reflete um pensamento, um modo de funcionamento e um modo de pensar da mídia brasileira, principalmente da grande mídia brasileira e da sociedade também, né? O racismo é uma realidade que perpassa todos os espaços da sociedade, inclusive, sobretudo, os espaços de poder, inclusive as universidades, inclusive as relações familiares, as relações afetivas. E não seria diferente no ambiente da mídia, né? No ambiente da imprensa, que, se por um lado é um grande reprodutor, infelizmente, um grande reprodutor da lógica racista da sociedade, poderia ser o contrário, né? Poderia ser um impulsionador da desconstrução do processo do racismo, que é tão naturalizado e tão interiorizado, né, na sociedade brasileira. Não estou desresponsabilizando o William Vac, de jeito nenhum, pelo contrário, ele foi racista, ele foi criminoso, mas ele refletiu o modo de pensar de uma sociedade, da imprensa, do meio onde ele está atuando, por ser, infelizmente, ainda tão naturalizado na nossa sociedade. Professor Richard, a Rede Globo divulgou uma nota e aí ela disse que é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações, afastou o jornalista do vídeo, disse que está acompanhando junto ao jornalista o desenrolar da situação. É uma resposta suficiente quando a gente vê a repercussão que o vídeo teve? Certamente que não. A resposta que a gente imagina correta, quando você tem um desvio de conduta ética dentro de uma empresa de trabalho, geralmente você é demitido, né? Mas a postura, como disse a Cecília, do William Vac, representa a história da mídia hegemônica no Brasil, que é uma mídia branca, que é uma mídia empoderada pelos seus e é uma mídia excludente. Ainda hoje nas redes sociais, ainda hoje com toda essa abertura digital dos meios de comunicação no Brasil, quiçá na América Latina, você não tem uma diversidade real. Então, quando eles dão essa resposta social, eles dão essa resposta para contemporizar uma situação que é criada, como também disse Cecília, para além do William Vac, é uma situação histórica, é uma situação baseada no modelo excludente estadunidense. É importante a gente dizer que a televisão no Brasil ela é baseada no modelo estadunidense, justamente no modelo segregacionista dos Estados Unidos. Quem trata disso não sou exatamente eu que abordo isso na minha tese, mas inicialmente é o professor Muniz Sodré. Muniz Sodré, nos anos 70,
ele já escreve que o modelo que se pensou a televisão no Brasil, ditado pelas normas e modelos familiares importadas dos Estados Unidos ou impostas pelos Estados Unidos, é um modelo branco, classe média, cujos profissionais na frente e atrás das câmeras trabalham também com essa perspectiva branca, classe média, para criar uma pequena burguesia ali, um imaginário de uma pequena burguesia inserida no que a gente chamaria de modernidade. A imprensa reflete o racismo no Brasil é a frase do Muniz Sodré, né? Perfeitamente. Exatamente. Bom, a gente viu que tem vários casos, não é uma coisa de hoje. A gente teve o caso do jornalista da Record, Marcão do Povo, que ele foi acusado de racista ao se referir à cantora Ludmilla como macaca. Para o senhor, professor Inocêncio, há uma tendência desse tipo de atitude em alguns casos, justificadas até em função mesmo de likes, de curtidas, da repercussão que isso dá para quem faz esse tipo de comentário? De fato, existem muitas práticas que evidenciam que o racismo continua sendo muito mal abordado, eu acho assim, da perspectiva das ações, né? Porque você tem as políticas afirmativas, você tem as políticas coercitivas, você tem as políticas valorizativas. No que diz respeito às políticas afirmativas, é sabido que o racismo é um crime inafiançável, né? Mas muitas vezes a gente não tem uma ação, a gente não tem essa presteza, né? A ação imediata, o emprego da lei de forma imediata, e isso impede muitas vezes que a sociedade como um todo entenda a gravidade do que aquilo representa, não é? Então, na internet mesmo, né? As redes sociais, tem tudo nas redes sociais. Você tem coisas muito boas, você tem coisas péssimas, coisas ruins, né? A internet tem sido espaço para manifestação de racismo, homofobia, misoginia, não é? Todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. Então, eu acredito que isso seja possível, sim, né? Essa estratégia. Agora, ela só funciona, ao meu ver, porque, na verdade, você também não tem uma eficácia no que diz respeito à aplicação das leis, não é? Essa coisa de transformar crime racial em injúria, que a pessoa pode ter uma saída. A legislação, eu não acho que ela seja ruim. O que falta é o empenho, é a vontade política de fazer com que ela seja cumprida. Há uma expectativa de uma manifestação aí do Ministério Público sobre essa questão? Não acompanhei nada disso no sentido do pronunciamento do Ministério Público. Existem grupos já, como o Partido Frente Favela Brasil, que eu tomei conhecimento que eles entraram com queixa-crime, né? Contra o William Vac. Agora, o Ministério Público, os órgãos, a Secretaria de Direitos Humanos, a CEPIR, tal, por algum motivo eles não se manifestaram e a gente não entende por quê. Eu gostaria de ouvi-los. A gente até entende, né? Mas é como o professor falou, a legislação existe, mas ela é muito lenta para alguns na hora de ser aplicada. Então, voltando para você, Cecília, e já que a gente falou de redes sociais, qual que seria o papel das redes sociais nas estratégias de mobilização contra a intolerância racial, por exemplo, nesse caso? Olha, as redes sociais, elas têm tido um papel, né, de fazer a contra-informação, mas mais que as redes sociais, isso eu insisto muito nos debates que a gente costuma fazer, tanto na Cogira quanto no Intervozes, que as redes sociais, a imprensa alternativa são importantes, a gente precisa usar esses recursos, mas elas não dão conta de fazer o contraponto com amplitude, considerando o alcance, considerando o tamanho do Brasil e considerando que o espectro de radiodifusão é público, né? São concessões públicas. Então, é importante a gente fazer, eu insisto nessa tecla, o debate da democratização da comunicação, passando também pela mídia eletrônica, né? Pela radiodifusão. Porque a internet é super importante, a gente consegue ver muitas iniciativas. Hoje tem as blogueiras negras, tem blogs fortes como o do Negro Belchior e outras iniciativas de mídia alternativa ou nas redes sociais que fazem o contraponto e que geram organização, inclusive, como você falou, mobilização
para rebater, para combater o racismo na mídia. Mas, infelizmente, é insuficiente. E a gente não pode se isentar de fazer também esse debate e ocupar os espaços da radiodifusão, que são espaços públicos, né? São concessões públicas que a gente sabe, enfim, infelizmente, a Constituição não foi regulamentada nesse sentido e a gente continua aí à mercê. A diversidade regional não vem sendo contemplada e vários outros elementos que estão previstos na Constituição não são aplicados. Professor Nelson Inocêncio, o senhor que transita tanto pela comunicação como pelas artes, como que essa junção aí pode ajudar a combater esse racismo, ajudar na inclusão, mudança de realidade? É possível com essas duas vertentes trabalhando juntas? Sim. Tanto a comunicação quanto as artes, elas têm um esteio. Esse esteio é a cultura, né? E como eu estava dizendo, a cultura ela é um fenômeno muito interessante que também abriga contradições. Você tem aspectos muito interessantes da cultura brasileira e você tem outros aspectos que são realmente deploráveis quando se fala, né, da cultura brasileira. Isso também é peculiar a outras culturas, essas contradições. Agora, o que eu acho fundamental é entender que nós só podemos combater o racismo, nós só podemos enfrentar o racismo na medida em que nós tenhamos a compreensão, sobretudo desses espaços que a Cecília diz, né, que ela chama de espaços de prestígio e poder. Não é? Porque senão, como a gente tem aquela herança maldita do mito da democracia racial, fica essa história de que não, estamos bem, isso é uma questão momentânea, uma circunstancial, não é? Não somos racistas não no Brasil, somos, né? Como já foi Ali Cramel, né? Então, quer dizer, você sabe que isso é muito sério. O Brasil está começando, tardiamente, a debater, porque nas últimas décadas do século passado, esse debate era um debate muito apropriado pelo movimento negro, e o movimento negro também, né, o ativismo, né, o movimento social negro fez um trabalho importantíssimo no sentido de estabelecer parcerias. Mas as últimas décadas foram difíceis. Na verdade, eu sou graduado em 85 em comunicação. Eu fiz publicidade e propaganda. E naquele momento a gente já tinha uma discussão sobre o perfil, o padrão eurocêntrico da mídia brasileira. Não é? Eu estou falando de 30 anos atrás, de 30 e poucos anos atrás. Né? E a gente não conseguiu ainda, por exemplo, garantir diversidade na nossa programação. Então, né? A dimensão é cultural, é isso que eu quero dizer, entendeu? Em síntese, no meu entendimento, essa dimensão que está no campo da cultura. E isso vai abranger as artes, né? Vai abranger. Porque também não pense que no campo das artes a gente não tem esse tipo de limitação. Isso está no campo da... Quer dizer, comunicação e arte precisam estar juntas, mas na medida em que também os nossos parceiros se predisponham a debater com densidade, com qualidade, com propriedade a questão racial. E é possível pensar como garantir, então, essa diversidade na programação, por exemplo, das televisões, das rádios, que são concessões públicas, afinal? Sim, é possível. É possível por meio de legislação, é possível por meio de de estabelecimento de uma nova cultura dentro das emissoras, de incorporação do tema no currículo das universidades, das faculdades de jornalismo. E uma coisa importante do que o professor Nelson falou, da não discussão, é que o racismo na mídia ou em quaisquer outros espaços, ele se fortalece justamente pela negação. Quando você nega o debate, quando você nega que ele existe, ele só se fortalece, ele só se reinventa e se sofistica, digamos assim. Então, um primeiro passo é falar, é discutir, é problematizar, é reconhecer. O reconhecimento do racismo como uma realidade da nossa sociedade, que não é de hoje, que tem mudado, mas, como eu falei, tem se reinventado, se sofisticado de algumas maneiras, é um grande passo o reconhecimento, né? Essa negação, ela é super nociva, super prejudicial. E, a partir daí, pensar políticas públicas que vão passar por legislação, mas que vão passar também por novas práticas, dentro das emissoras, dentro das universidades principalmente. É importante a gente reforçar isso, né, já que a gente está numa TV universitária, que os currículos das universidades de comunicação abordem mais esse tema, porque esses profissionais vão estar lá nas emissoras e nas redações daqui a pouco.
como está sendo a formação dos novos profissionais de comunicação. Richard, uma palavra. Eu ia, inclusive, tinha te interrompido aquela hora, que eu ia dizer que são coisas possíveis, mas que para o momento vivido, para o momento do país, parece aquela utopia distante, né? Por algumas questões. Quando a gente fala de redes sociais, buscando um pouquinho atrás, a gente só tem esse grande alcance das redes sociais nos grandes centros e às vezes nos pequenos, médios centros. Mas um Brasil como um todo, em 2015, uma pesquisa da Secretaria de Comunicação, 70% dos brasileiros se informam principalmente pela televisão. A televisão ainda é o grande veículo de ligação e de conexão do país. E quando você tem esse dado, você vai para uma outra pesquisa recente, que é do Intervozes e dos Jornalistas Sem Fronteiras, que eu fiz parte dela, que é sobre a concentração da mídia. Jornalistas Sem Fronteiras, não, Repórteres Sem Fronteiras, não é isso mesmo. Que é sobre a comunicação da mídia, da concentração da grande mídia, né? Na mão de quem passa isso. E aí você observa, como o professor Nelson falou, que em 1985 tinha mais debate, já existia esse debate. O próprio trabalho do Muniz Sodré, que eu citei aqui, a gente está falando do final dos anos 70, você tem um acirramento da concentração da mídia, você tem um acirramento dessa mídia concentrada em centros como Rio, São Paulo e Porto Alegre, na região sul, mas, como diz o professor Milton Santos, essa mídia que determina o que vai ser pensado, que vai ser visto e que vai ser debatido no Brasil, que são as televisões, ela nasce de São Paulo, né? E aí, quando você não tem a pluralidade do processo, a democratização da mídia, a regulação dos meios, é onde eu digo que a gente tem uma utopia distante. Porque quem faz a mídia são brancos, oriundos das grandes famílias, esses mais antigos são ainda frutos dos fazendeiros do café, beneficiados pela escravidão, por todo o processo escravocrata por que passou o país, e isso não mudou. Você tem uma estrutura de concentração e beneficiários dela que remonta ao século XIX no Brasil. Então, quando eu faço a provocação também, eu gostaria de ouvir o que o Ministério Público tem feito nesse sentido, ou a Secretaria de Direitos Humanos, que a gente tem uma ministra negra lá, ainda que um governo que não seja legitimamente reconhecido pelo povo. Se falou ou não chega a quem necessariamente tinha que chegar. Se foi lançado nota ou se não foi lançado nota, isso pouco impactou na relação do país, dos meios com o seu público. Por quê? Porque não foi dado devido espaço, não foi dado devido acesso a esse tipo de informação, porque não é do interesse desses coronéis midiáticos. Então eu queria que vocês continuassem falando exatamente disso, dessa representação da população negra na mídia, que ainda é muito pequena. Né? Hoje a gente tem as pessoas saindo de algo, por exemplo, quando a gente fala de novelas, saindo daqueles cargos, né, de copeira do motorista, mas ainda assim é muito pequena, não é? É impossível a gente não falar nesse assunto e não falar no Muniz Sodré, né? Que assim, um dos maiores pensadores e elaboradores desse tema. E é justamente, tem dois lados aí. Um é a invisibilidade, né? A invisibilização mesmo. E tem eu lembro que acho que uns 2, 3 anos atrás, a Angela Davis esteve no Brasil, grande ativista estadunidense, e ela fala que toda vez que vai para um país, enfim, quando chega aqui no Brasil, vai assistir televisão. E quando ela viu a televisão, ela viu que a cara pública desse país, do Brasil, não é uma cara pública negra, não é uma cara pública que reflete a estatística que fala que 53% da sua população é negra. Então, alguma coisa está errada aí, né? Quando um país tem 53% da população negra e quando você assiste a televisão, você liga a televisão, só tem branco, né? Parece que você não está no Brasil. Como assim? E aí, uma estratégia de reforçar o racismo na mídia é a invisibilidade. Outra é o reforço de estereótipos, né? Aí vem o estereótipo da negra maluca, barraqueira, da negra
boazuda, do próprio malandro, né, do jogador de futebol, do negro segurança, copeira, empregada doméstica e por aí vai. E isso sem falar na estereotipização das religiões de matriz africana, né, que também são ridicularizadas, principalmente nos programas de humor, considerando o Globo e outros, mas assim, é super grave, super criminoso isso. Então o racismo ele passa inclusive pela religião, né? A gente não pode negar isso. Então essas estratégias de invisibilidade, de estereotipização são, a meu ver, o que tem de mais grave hoje na televisão brasileira e que impacta a representação, isso que você perguntou, né? A nossa representatividade. Como o negro e a negra está sendo representado ali. Porque se é para ser representado assim, é melhor que nem represente, né? Reforçando o estereótipo, o preconceito, o próprio racismo na religião, é melhor. E isso se reflete também no jornalismo. A gente está falando de entretenimento, novela e tudo, mas as fontes. Quem são? Quando que nós, negros e negras, somos fontes de matérias? Seja de economia, seja de que tema for. A gente vê muitos negros e negras nos programas policialescos, né? Que são extremamente debochados, também criminosos, racistas. Então, a representação do negro na mídia passa por todos esses aspectos. A gente não pode esquecer o entretenimento, mas também o jornalismo. Eu fiz a minha dissertação na época do mestrado, que eu dei sequência no doutorado, eu abordo essa abordagem, eu trato da abordagem do negro na mídia, principalmente na mídia pública, que a gente, em determinado momento na história, teve a criação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, da TV Brasil, e que nós imaginamos que iria ser um contraponto a isso, e que não foi. E aí eu vou fazer essa análise, mas toco nesse assunto porque eu desenvolvo um termo, e está saindo agora recente, mês que vem um livro sobre isso, o meu livro sobre isso, que eu chamo de sujeito desidentificado. Esse termo que eu utilizo no mestrado e no doutorado é que o negro na mídia ele é desidentificado. Ele não tem família. Quando ele é colocado numa situação distinta dessa, que a gente coloca como, enfim, subalternizados, ele também não tem família, ele foi adotado por uma família branca que deu possibilidades para ele crescer profissionalmente, estudar, ou então ele se desvincula dos laços, ele saiu de uma determinada favela, enfim, todas essas narrativas, né, da dramaturgia que vão reproduzir no imaginário da população, e a população também são os apresentadores de telejornais, a população também são os jornalistas que se formam e vão trabalhar na produção dos telejornais e que reproduzem esse tipo de signo na caracterização desse sujeito negro desidentificado. E eu queria falar sobre isso. Qual que é o papel da universidade, por meio dos cursos de comunicação e de outros cursos, inclusive, para a formação de uma imprensa mais diversa? Sim. A mídia, ela tem uma dimensão estética, a gente não pode ignorar, né? E a gente sabe qual é o padrão, que ainda é o padrão hegemônico, né? E isso torna problemática a representação de qualquer alteridade, não é? Muniz Sodré não só é o precursor de uma discussão muito interessante na mídia, como também tem herdeiros. Por exemplo, tem o trabalho do Flávio Carrança e da Rosane Borges, professora Rosane Borges, que lida com tem um trabalho chamado Espelho Infiel, que é exatamente sobre essa questão do jornalismo, né? Porque é representação, é imagem, né? E tudo isso isso precisa ser tratado com a devida atenção, com o devido cuidado, né? Nós temos uma cultura visual que é entorpecida pela ideologia do branqueamento, né? A cultura visual do Brasil, midiática ou não, você tem um conjunto de imagens que transforma o branco no ideal, que é no óbvio, no positivo. Então, isso tudo, na verdade, serve também, isso fomenta a produção audiovisual, isso fomenta a produção televisiva e, portanto, a gente tem que entender que é preciso que seja feito realmente um trabalho de base. Hoje, nas universidades, nós temos o compromisso, por exemplo, de formar, pelo menos no campo das licenciaturas, pessoas que saibam lidar com os conteúdos sobre história e cultura africana e afro-brasileira. Isso é uma lei de 2003 que, na verdade,
em 2008 houve uma modificação, então o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases aponta para esse caminho, né, da formação da educação básica, levando em consideração os saberes, né, os saberes africanos, os saberes afro-brasileiros. A universidade teria que estar formando gente capacitada para trabalhar na base, né, porque, no meu entendimento, o racismo é fruto da ignorância. E se você não forma as pessoas, você não supera as limitações que ele estabelece. Um dado bacana para a gente registrar aqui é que acabou de sair uma pesquisa e a cara da universidade, pela primeira vez, ela está mais perto da cara do Brasil. A gente já consegue ter passou dos 50% negros e pardos e índios dentro da universidade brasileira. Mas ainda é pouco, né? E mais que isso, acabou também de sair uma pesquisa que mostra que os negros recebem salários menores que os brancos, mesmo estando nos mesmos cargos. Então, se for negra mulher, ela está enrolada. Está lá na base, né? Então, ainda tem esse desafio. A presença dos negros nas universidades, que com as ações afirmativas aumentou bastante, felizmente, mas tem o desafio da permanência e tem o desafio da inserção no mercado de trabalho, né? E ao chegar no mercado de trabalho, da remuneração. Que é isso que o professor falou, é o que está tão naturalizado, a inferiorização. Porque você imagina, há pouco mais de 100 anos atrás, éramos coisas, éramos propriedade. Então, essa inferiorização, ela realmente está enraizada. A mentalidade brasileira, principalmente no Nordeste, que é de onde eu venho, eu sou do Piauí, é muito enraizada, é muito aristocrática, é escravocrata mesmo. Então, mudar essa lógica é muita luta, mas é como a gente estava falando de utopia, mas se não fosse a utopia, a gente não estaria aqui, né? Ou pesquisando, ou militando, ou discutindo isso e insistindo para que isso entre na pauta do dia e que o Brasil reconheça isso como uma questão grave que precisa ser encarada e que precisa ser transformada. Bom, nosso tempo está acabando, mas eu queria saber de você, Richard, como noticiar esse tipo de caso que a gente viu do William Vac ou de outros, porque também tem essa questão, né? A abordagem ao você noticiar esses casos de racismo, né? Praticamente, o que o jornalista deveria levar em consideração? Primeiro, ele não deve levar em conta as suas relações e opiniões pessoais. Ele está trabalhando para a sociedade. Segundo, noticiar a forma que aconteceu e a relação que isso diz com a lei. Então, a relação que isso traz com a lei. E terceiro, ser plural, consultar fontes plurais, né? Não só fontes que vão apoiá-lo por conta de que fez faculdade com ele, ou porque ele fala outras línguas, ou porque ele é um douto, alguma coisa, mas também fonte daqueles grupos que se sentem atingidos, que se sentem diminuídos a partir dessa afirmação do profissional. Em relação às pesquisas, né, eu tenho muito receio com esses dados, quando diz, por exemplo, que a universidade está um pouco mais colorida, porque já tem pesquisadores profissionais trabalhando em cima disso, professores trabalhando em cima desses dados, e já reduzem essa coloração da universidade quando descontam as fraudes, porque o nosso povo também e a branquitude também é bem ardilosa nesse sentido. Então, primeiro acusada de ter tribunal racial. Ok, então é só você declarar. Na UNB mesmo tem um grande número de jovens que têm pedido desligamento da universidade porque não tem nenhuma relação com a afrodescendência e se declararam negros. Então, os dados da pesquisa não necessariamente são os dados compatíveis da realidade. Né? E dentro disso a gente está formando esses profissionais que vão noticiar esse tipo de evento do senhor William Vac a partir dos seus interesses pessoais, interesses do grupo hegemônico. Bom, a gente chega ao fim, eu agradeço muito a presença de vocês. Dá pra gente conversar mais uma meia hora com vocês, pelo menos, né? O tema rende muito, sempre. Mas muito obrigada pela disponibilidade, pela presença, pela participação, pelas informações.
Bem, o Agenda Política está ficando por aqui. Obrigada aos participantes, professor Nelson Inocêncio, mestre em comunicação, doutor em artes, professor aqui da UNB, Cecília Bezerra Souza, integrante do Intervozes e do Cogira, Richard Santos, professor também aqui do Departamento de Estudos sobre a América Latina, estudos latino-americanos ou América Latina, professor? Estudos latino-americanos. Estudos latino-americanos. Eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez. Esse programa você pode acompanhar de novo pelo nosso canal no YouTube e você também pode nos acompanhar pelo Facebook. Então, acesse o NBTV em todos esses canais e fique por dentro de toda a nossa programação. Semana que vem a gente se vê.